noite, gente. Eu me chamo Maria Eduarda e hoje nós vamos entrevistar o senhor Paulo. Paulo, conta pra gente um pouquinho da sua empresa. Qual é o nome dela? A fantasia da empresa é PTS Soluções em Eletromecânica e o nome oficial dela, o nome jurídico, é PV Instalações e Manutenções Industriais. Certo. Qual seria o CNPJ da empresa e a principal atividade econômica dela? O CNPJ é 22060 683 1000 contra 05. Tá? A atividade principal dela é uma empresa focada em manutenção industrial, tá? Manutenção eletromecânica industrial. Entendi. E quantos funcionários tem nela atualmente? Atualmente só tem eu, proprietário, e mais um funcionário. Tem mais alguma filial? Não. Não? Ok. Agora, Muito obrigada. agora eu vou perguntar sobre a estrutura e compliance e governança. A empresa possui algum programa formal de compliance trabalhista, Paulo? Não. Não? Certo. Existe algum setor ou pessoa responsável por garantir as normas trabalhistas da empresa? Então, como é uma empresa de pequeno porte, né, eu sou responsável por gerenciar e garantir que sejam cumpridas todas as normas de segurança e trabalhistas. Certo. Existe uma consultoria externa sobre a legislação, essas coisas? Sim, eu tenho uma assessoria jurídica, né, com 3 advogados que me auxiliam aí referente a algumas coisas que não tem como eu ter acesso, ou eu não tenho esse conhecimento. Aí eles me auxiliam. Existe equipe de RH? Não. Não. Já houve alguma fiscalização trabalhista na empresa? Não também. Certo. Washington, você gostaria de fazer as perguntas sobre recursos humanos, processo de contratação? Opa, claro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Paulo? Eu peço desculpa, eu tive que improvisar aqui no serviço. Vim aqui. Então, por isso, vamos lá. Paulo, eu vou perguntar sobre a sua estrutura de recursos humanos, tá? De contratação. Como que é realizado o seu recrutamento? O recrutamento é feito diretamente por mim também. Uma empresa muito pequena, né? Hoje nós já alcançou aí 16 colaboradores. Então, quem fazia toda essa gestão sempre foi eu. O processo de contratação se dá da seguinte forma: a gente marca uma presencial, eu faço uma entrevista presencial com o pretendente à vaga, e aí eu faço questionamentos pertinentes à atividade, se a pessoa já conhece, ou já tem algum tipo de familiarização com a atividade, esse tipo de coisa. Tem algum tipo de patrulhamento? Tipo, um curso específico que você procura? Dificuldade? Bem, na verdade, sim, existem algumas regras que eu, particularmente, evito a contratação, né? Eu faço uma breve consulta de antecedentes. A gente acaba testando empresas e indústrias muito grandes, talvez não consigam ter acesso se a gente tiver antecedente. No período da pandemia, a gente também consultava sobre a questão da carteira de vacinação. Não tem muita restrição quanto a tal, mas eu não sou alcoólatra, usuário de entorpecente, esse tipo de coisa. Ela possui alguma política de inclusão? Não existe uma política definida, tá? A empresa nunca houve contratação de ninguém com necessidades especiais, mas é por conta que a empresa é muito pequena. Então, não tem, nunca teve, porque nunca apareceu nenhum pretendente à vaga com essas características. Legal. Para finalizar, quais são os tipos de contratos? CLT, temporário, autônomo? Sempre autônomo.
Obrigado, Tá? Paulo. Normalmente eu faço, nesse período de entrevista, a gente acaba conversando sobre a remuneração. E a remuneração para autônomo, eu acabo fazendo uma remuneração um pouco maior no mês, porque eu não tenho os encargos do CLT. Então, aí nós acabamos em comum acordo, pelo menos até agora os colaboradores que eu tive, todos optaram por via contrato de trabalho. Obrigado. A gente vai acostumar, é isso que eu tinha a perguntar. Pode prosseguir, pessoal. Oi, Paulo, tudo bem? Eu queria perguntar se a empresa possui algum regulamento interno ou código de conduta para os funcionários. Sim, como eu te falei, né? A empresa, como ela trabalha com manutenção, os colaboradores acabam, querendo ou não, estando expostos a alguns riscos que, assim, são riscos sérios, tá? Então, um exemplo, o colaborador vai usar uma lixadeira. Existe todo um protocolo que foi estabelecido para ser bem sincero, eu trabalho muito dentro de empresas muito grandes. Embraer, a Fenza. Então, assim, como são empresas que atingiram já assim, uma proporção gigantesca, existem regras bem severas lá dentro para a utilização de equipamentos, de segurança. Então, eu repliquei isso dentro da empresa. Tá? Então, assim, tem sim um regulamento interno do. Por exemplo, se o colaborador chegou de manhã e não é nem para ver, mas se veio, chegou e apresenta sinal de embriaguez, ou está muito cansado, ou uso de entorpecente, eu dispenso o colaborador naquele dia. Tem regras também sobre vestimenta, o comportamento com relação aos demais colaboradores, entre eles, e tem que ter um tratamento mais formal, porque a gente acaba atendendo empresas muito grandes. Sim, certo. Como é feito o controle da jornada de trabalho? É via ponto manual. Ponto manual. A empresa gerencia as horas extras e bancos de horas? Tá. Como a gente trabalha, como a gente trabalhou até agora só nesse formato de contrato, como que a gente faz? Não existe muito um horário definido, tá? Como eles são autônomos, eu não posso exigir um horário definido para eles, ó, das 8 às 5. Então, o que a gente faz? Maioria das vezes a gente acerta por demanda, tá? Então, por exemplo, vocês têm essa demanda X para executar, tá? Se vocês executarem a demanda em um dia, no outro dia vocês não precisam aparecer. Se vocês quiserem parar mais cedo, vocês só me comunicam, param mais cedo hoje, amanhã vocês retomam, tá? Dificilmente a gente teve questão de hora extra, mas quando excedeu os horários, assim, após as 6, geralmente eu calculo 8 horas de serviço. Quando excede essas 8 horas de serviço diárias, a gente normalmente negocia, tá? Então, não tem muito algo pré-definido. Mas foram raríssimas vezes que aconteceu. Tem benefício oferecido para os funcionários? O transporte e alimentação durante o dia. Aí, então, para eles chegarem até o local da atividade, o transporte é por minha conta, café da manhã e almoço por minha conta. Aí, à tarde, a gente não fornece alimentação. Certo. Pode prosseguir. Olá, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite aos demais colegas de sala. Paulo, como o João já disse, meu nome é Eliel. Prazer estar te conhecendo. Beleza? Tudo bem? E minha pergunta vai ser sobre saúde e segurança do trabalho inicialmente. Lá na sua empresa, há um programa de entrega e controle de EPIs? E a gente fornece a ficha de EPI para os colaboradores, tá? Então, eles fazem a assinatura assim que eles recebem o EPI. E, assim, como é uma empresa muito pequena, eu acabava comprando, por exemplo, EPI em abundância. Então, tinha lá uma caixa de luvas que ficava à disposição. Então, sempre que alguém precisava pegar uma luva nova, rasgou, danificou, molhou, ele descartava aquela luva, pegava uma nova e ele mesmo assinava, tá? Lá ficava um responsável que
eu tive que eleger um líder para poder fazer essa parte mais documental lá da empresa. Sim. Os funcionários, eles passam por treinamento de segurança regularmente? Sim, todos tinham os treinamentos necessários. NR12, NR 12, 18 para trabalhar quente, 33 eles não tinham, só eu tenho, e 35 também eles tinham. Sim, muito bom. Sobre treinamento e comunicação, a empresa oferece treinamento sobre direito trabalhista e compliance? Não. É como você mesmo disse, né, a empresa não é de grande porte ainda, mas toda empresa começa assim, é de pequena e vai evoluindo com o tempo. Como é feita a comunicação interna sobre regras e boas práticas? Via DDS. Todos os dias, antes de iniciar a jornada de trabalho, eu ia até o local lá nós tínhamos um galpão, né? Eu ia no todo mundo, passava tarefas do dia e a gente conversava sobre bate-papo ali, né? Se houve algum problema no dia anterior, alguma coisa do tipo. Boa, muito bom. Existe algum canal de denúncia para irregularidades trabalhistas? Não. Tá bom, é isso mesmo. Minha parte só foi isso mesmo. Parabéns para a empresa. Até aqui já deu para ver que é uma empresa que realmente você tem cuidado bem. Agora acho que o próximo colega irá fazer a pergunta para você. Obrigado. Valeu. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer te conhecer aí, parabéns pela sua empresa. Eu vi aqui que está completando nesse mês aqui 10 anos, né? A PV Instalações. Eu vou colher 3 informações aí de suas, tá? Sobre auditoria e gestão de riscos. Bom, a primeira informação seria se a empresa realizou auditorias internas para verificar o cumprimento de normas trabalhistas. Sim, como eu disse, tudo sou eu que faço com auxílio dessa assessoria jurídica. Mas, sim, a gente faz. Perfeito, obrigado. Existe algum acompanhamento dos indicadores trabalhistas, como taxa de rotatividade e absenteísmo? Não temos. Não tem. Perfeito. A última aqui seria, caso sejam encontrados problemas trabalhistas, há um plano de ação para corrigi-los? Não temos também. Tá. Até porque assim, a gente tenta trabalhar o mais correto possível. Mas acontece, falhas acontecem. Então, a gente vai ter que tratar caso a caso. Uma empresa muito pequena, a gente pode trabalhar caso a caso, junto com essa assessoria jurídica, para a gente corrigir, entendeu? Correto, perfeito. A gente fez as anotações aqui. Vou passar para o próximo colega, tá? Obrigado. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Vou fazer 2 perguntinhas sobre relações sindicais e processos trabalhistas. A primeira seria: há risco de negociações ou conflitos sindicais na sua empresa? Não. Não. E existem processos trabalhistas ainda na sua empresa? E se sim, quais os principais motivos? Nesses 10 anos de empresa, nós tivemos um único colaborador que nos acionou na justiça. Foi esse ano mesmo, tá? A audiência foi, acho que em fevereiro. O colaborador nem compareceu, né? Como eu disse, todos trabalhavam de forma autônoma e a gente tinha um contrato, enfim, era tudo bem estabelecido, né? Mas aí o colaborador saiu, ele acabou procurando um advogado e montou um processo assim absurdo, e eu sei lá, eu não sei se ele decidiu voltar atrás, ele não compareceu à audiência e está arquivado. Tudo bem, então. Então, muito obrigada, tá? Vou estar passando para o próximo, tá? Tá bom. Boa noite, Paulo. Me chamo Leonardo. Vou fazer 2 perguntinhas para você sobre proteção de dados e para privacidade. Como a empresa lida com os dados dos funcionários? Então, toda a coleta de dados e gerenciamento de dados é feito diretamente, exclusivamente por mim,
tá? Então, tudo que precisa ser tratado uma empresa é muito pequena, então, tudo é feito diretamente por mim. Sim, sim. Segunda e última pergunta. Há alguma medida de segurança para proteger as informações sensíveis da empresa? Então, todas as informações dos colaboradores e de vínculos com a empresa são mantidos só comigo, só eu tenho acesso e ninguém mais tem acesso. Então, como eu disse, empresa é muito pequena, não tem por que eu estar investindo em muitos métodos de proteção, entendeu? Sim, sim. Somente isso, finalizando por aqui. Beleza. Algo mais? Se alguém tiver que completar alguma coisa? Muito bem, a gente finalizou a nossa etapa da entrevista, né, sobre compliance trabalhista. Queria agradecer ao Paulo, né, ao comparecimento aqui, para ter nos ajudado hoje no nosso trabalho, no nosso projeto. Beleza. Valeu, Muito gente. obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Valeu.